Deus abençoe, meu querido irmão. Glória a Deus. Igreja, fica de pé. Vamos entrar na mensagem do Senhor. Pode transmitir, Júlio. Abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje é uma mensagem doutrinária, né? Eu acredito que todos aqui são crentes. Tem alguém aqui que não é crente ainda? Ou que não conhece? Não, todos são, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Eu leio um versículo, vocês leem o outro. Até o versículo 11. Eu leio os ímpares, vocês leem os pares. Vamos lá? A respeito dos dons espirituais, a respeito dos dons espirituais, quer irmãos que sejais, não quer irmãos que sejais ignorantes. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Onze é o último, né? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Curve a vossa cabeça. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui em Sua presença. Eu te peço a inspiração real e divina dessa palavra, Senhor. Pai, que nada nem ninguém, interno ou externo, ou até mesmo eu mesmo, possa estar atrapalhando, Senhor, o Teu mover essa noite. Então, Senhor da glória, nos orienta. Sou 100% carente do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Desocupe a sua mão, aplaude o Senhor. Podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, vamos a essa mensagem de versículo a versículo, né? Ele é muito importante. Uma mensagem de ensinamento, de doutrina. E vamos em frente em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve isso aí, essa palavra, porque ele não queria que sejamos ignorantes. Quando a gente fala ignorante, a gente pensa aquela pessoa truculenta, aquela pessoa nervosa, aquela pessoa que responde mal. Mas ignorante aí é no sentido de não saber, não quer que ignora as coisas do Espírito. Porque é muito importante, irmãos, a gente saber. O Espírito Santo, ele opera como ele quer, na hora que ele quer e usa quem ele quer, amém, irmãos? É assim que é feito. E o apóstolo Paulo estava tentando ensinar ali algumas coisas, né? Aí vai o 2. Sabeis que outrora, quando era gentil, deixava conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo era guiado.
Quando a gente não aceita Jesus, não tem Jesus no coração, a gente segue os próprios ídolos, né? Ou de imagem de escultura, ou outros valores que o mundo tem, né? Mas é só Jesus, irmãos, o nosso valor, através do Espírito Santo. Explicar para vocês o que é Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É meio complicado a gente entender, irmãos, porque Deus é três. Nós também somos três. Se você pedir para eu explicar, mesmo que eu tenha formação teológica, mesmo que eu sou estudante da palavra de Deus há muitos anos, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu não consigo explicar a tricotomia humana. Como que a gente explica que a gente é corpo, alma e espírito? Então nós somos trinos também. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E é difícil até separar o que é alma, o que é espírito. Somente a palavra de Deus consegue. E como que a gente tenta entender o que é Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo? Então, irmãos, são três pessoas distintas na pessoa de Deus. Mas eu não quero falar sobre Trindade hoje. Vai ficar para uma outra oportunidade. Eu quero falar sobre os dons que o Espírito Santo distribui para nós, conforme a sua suprema vontade. Como falou na leitura, conforme lhe aprouver. Conforme é o prazer dele, conforme é a forma que ele quer. Quem entendeu diz amém. Então, no versículo 3 fala assim, ó: por isso vos digo, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, naquela igreja de Corinto, estava tendo um grande problema, porque alguém estava dizendo que Jesus era maldito. A palavra anátema quer dizer maldito. E essa pessoa estava falando, dizendo que estava sendo usado pelo Espírito Santo, né? Aí a gente não entende direito por que essa pessoa se levantava na igreja e falava essas coisas. Mas tem duas interpretações. Mário, o microfone aí deu uma... tem duas perspectivas que a gente pode olhar. A primeira é às vezes dizer assim que as pessoas estavam falando com a sua própria voz mesmo, dizendo que estavam usados com o Espírito Santo, e outra pessoa estava falando em mistério, e uma interpretação desse mistério, que eu vou explicar daqui a pouco. Paulo, no dom da interpretação, ele descobriu que aquela pessoa estava falando, mas daqui a pouco eu volto nesse assunto, né? Então, por isso faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você pode dizer, Jesus é o Senhor? Amém. Versículo 4. Glória a Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Dons. Vamos falar o que é dons. Dom, irmãos, é capacidade. É diferente de dádiva, é diferente de habilidade, é diferente de quando a gente nasce com a... Por exemplo, tem gente que nasce com a dádiva de entender bem de marcenaria, né? Tem gente que nasce com a dádiva de ser um pedreiro. Não é para qualquer um não, sabia? Tem coisa que a gente vai aprender e a gente fica a vida inteira e não aprende. Quem já passou por isso diz amém. Aí você fala assim, para mim não serve. Esse dia eu estava lá na chácara, irmãos. Eu não nasci para serviço braçal, não, para serviço de força, não nasci. Acho que até já falei para os irmãos. Um dia meu pai chegou para mim e falou assim, ó, faz uns blocos que eu te pago. Falei, tá bom. Eu tinha uns 15, 16 anos. E eu fui lá no terreno que ele tinha lá e comecei a fazer bloco, irmão, sozinho. Mas eu pensei, ele ia pagar bem para mim, né? Eu estava todo animado fazendo ali. E quando eu estou fazendo assim bloco, distraído, meu pai está assim do lado, ó.
E eu não estava vendo meu pai. Aí eu olhei assim pelo cantinho do olho e vi meu pai. Aí que eu caprichei mesmo. Meu pai vai falar, esse meu filho é, ó. Quando eu terminei, irmãos, aí eu olhei, oi pai, você está aí? Ele falou, meu filho, estuda. Você não presta para trabalhar disso não. E eu achando que estava. E eu segui o conselho do meu pai, né? Segui o conselho do meu pai. Estudo até hoje, irmãos. Até hoje. Então, porque eu vi que não se via para isso. Então tem gente que nasce para determinada coisa. Se eu falar de alguma coisa aqui que vocês abrir o microfone para falar, tem coisa que vocês tentaram fazer e não conseguiram, não é? Tem gente que consegue fazer mal feito, mas tem gente que já nasce. Por exemplo, tem pessoas que para cantar, ela tem que entrar na escola de música e fazer aquele negócio todo, ainda fica meia boca, né? Tem gente que de bebezinho já começa cantando lindo, né? São dádivas que o Senhor dá. Aí melhorou, Mário. São dádivas que o Senhor dá a seus filhos. Mas o dom, irmãos, o dom é uma coisa diferente. Porque o dom não é seu. O dom é do Espírito Santo, irmãos. Não é você que recebeu um dom. Um dia um menino falou para mim, pastor, quantos dons você tem? Eu falei, nenhum. Os que operam em mim é do Espírito Santo, eu não tenho, não os possuo. Então ele usa, os dons são diversos. E ele entrega a cada um conforme a sua soberana vontade. Para quê? Eu fico doente, irmãos, quando eu passo na frente de uma igreja e vejo a placa assim. Não sei se vocês têm o mesmo sentimento. Eu sou meio chato, irmãos. Mas quando eu passo na frente de uma igreja assim, e está escrito assim, ó, hoje a presença de fulano de tal revela o RG, raio-x de Deus. Já viram isso? O raio-x de Deus. Às vezes a pessoa tem um dom mesmo, né? Poxa vida, mas a glória não é para Jesus? E para que Deus dá os dons? É para a manutenção da sua igreja. Não é para você cobrar entrada, não é para você se engrandecer, não é para ir para as faixas na frente da igreja. Misericórdia, vocês estão entendendo? Diga amém, diga. Não é? Eu, sinceramente, se eu passar na frente da igreja, às vezes a gente coloca, né? Hoje a presença da cantora tal, irmão tal, não tem problema. Mas começar a falar o raio-x, revela o seu número da identidade, revela, e toma cuidado com isso, viu, irmãos? Toma cuidado, viu? Toma cuidado. E Deus dá o dom para a manutenção da igreja, para acontecer as coisas na igreja, para Ele orientar a igreja. Por isso que nós temos os dons que Deus emprestou para nós. Amém, queridos? Então tá aí. E inclusive tem um monte de igreja aí que fala mal dos outros. E pior que tá transmitindo, né? Um monte de igreja colocando assim, ó, 12 dias de oração. Como que é? 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Uai. Acho que está meio desproporcional isso aí, não está não, irmãos? 12 dias de clamor para 12 meses de bênção? O certo é 365 dias de clamor para 365 dias de bênção. Concorda comigo? A irmã falou, pastor, vai ter os 12 dias de clamor? Eu falei, não. Vai ter 300. Todo dia a gente tem que clamar, irmãos. A Bíblia diz, clama a mim, não se detenhas. Todo mundo cuidado com esses movimentos, meio estranho, né? Que desproporção. Quer dizer que você ora 12 dias, fica abençoado o ano inteiro? Ora todo dia não, para você ver se vai ser abençoado. Amém? De manhã, durante o dia, tem que estar em oração, tem que estar falando com Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Então os dons são diversos, mas quais são esses dons? Algumas pessoas falam que tem 9 dons, mas tem muito mais que 9. Mas o apóstolo Paulo enumerou 9 dons. Vamos lá, próximo versículo. Também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O serviço na igreja espiritual, tá, irmãos? 6. A diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos dentro da casa do Senhor. É o Senhor que opera. É o Senhor que coloca as coisas no lugar. É o Senhor que faz acontecer. Diga assim, eu rejeito. Diga, eu rejeito tudo que não venha de Deus.
Aleluia, glória a Deus. A diversidade é 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Conheci uma irmã que ela tinha dom de profecia, né? E as pessoas iam na casa dela para receber oração e receber as profecias. É de Deus? Não sei, irmãos. Não julgo. Deus que julga. Mas ia muita gente lá e o pessoal começou a levar os envelopinhos com dinheiro para ela, por causa das profecias dela. Aí o profeta se corrompe, né, irmãos? A pessoa chega lá, Deus manda dar uma chicotada, ele não dá uma chicotada porque vê o lucro, né? E os dons na igreja não é para lucro, irmãos. Os dons da igreja é para manutenção da obra do Senhor. É para ter um fim proveitoso na obra do Senhor. 8. Porque a um é dado mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo arde de ciúme por nós, e isso são atributos pessoais, né? Uma guitarra não tem ciúme de ninguém, uma guitarra não se entristece, porque ela não é uma pessoa, mas nosso Espírito Santo é uma pessoa. E a outra, seguindo o mesmo Espírito, primeira palavra da sabedoria, é um dos dons enumerados pelo apóstolo Paulo. O que é a palavra sabedoria? Vou explicar para vocês. Um dia, uma mulher chegou diante do rei Salomão, eram 2 meretrizes, né? E elas tinham cada um filho, da mesma idade, do mesmo tamanho ali, meses de vida. E uma, durante a noite, irmãos, não sei que mãe é essa, ela rolou em cima do filho dela e matou o filho sufocado, né? Que mãe, né? E ela pegou a outra e trocou o bebê, colocou o mortinho na outra e pegou o bebezinho vivo para ela. Quando a mãe acordou, viu aquele bebê morto, falou: não, esse bebê não é o meu não, você trocou. E deu aquela briga, e a outra falava: não, esse bebê é meu, esse bebê é meu, o vivo é meu, o vivo é meu. E o morto, irmãos, o que estava morto ficou ali nessa disputa. Então levaram até o juiz. Naquela época quem julgava, aleluia, era o juiz. Irmã Paula, se quiser levar ela para tomar um arzinho lá fora, tá bom? Amém? Glória a Deus. Toma um arzinho lá, minha irmã. Fica de pé, igreja, vamos orar por ela, vamos. Orem com toda a sua fé. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da irmã Ana, Senhor da glória. Tira esse mal-estar dela, Senhor. Tira, Senhor, essa dor, tira esse mal-estar, esse problema no estômago, Senhor da glória. Liberta a tua serva, Senhor, eu te imploro, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Diga amém, igreja. Vamos continuar aqui? Então, irmãos, palavra da sabedoria é aquela pessoa que sempre tem uma palavra de sabedoria para ela, não é? O sábio Salomão, essas mulheres foram levar lá o menino que estava vivo. Uma falava que era da outra, uma falava que era dela. E chegaram diante do rei Salomão. Vocês conhecem essa história? E o rei Salomão tirou a espada e falou assim: eu vou cortar essa criança no meio, vou dar uma parte para uma, já que vocês duas são a mãe, e vou dar outra parte para outra. A outra concordou, aqui não era mãe, e falou: pode cortar, pode cortar. Agora a que é mãe verdadeira falou: não, meu rei, não corte, dê para ela mesmo. É melhor meu filho ficar vivo na mão dela do que ele falecer, do que morrer o senhor matar. Aí o rei Salomão falou: dá, que essa é a mãe verdadeira. Vocês entenderam? Quem entendeu diz amém? Então isso aí se chama palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Amém, queridos? Outra palavra de sabedoria foi usada por Jesus.
Jesus, irmãos, quando ele estava andando aqui com nós, os fariseus, os escribas, queriam achar alguma coisa para matar Jesus, para acusar Jesus. Então pegaram uma moeda e falaram: Jesus, é justo pagar imposto para Roma? Se Jesus falasse que era justo pagar imposto para Roma, os sacerdotes ali, o povo, ia apedrejar ele. Se ele falasse que não era justo pagar imposto para Roma, que estava oprimindo Jerusalém, os soldados romanos iam prender ele. Então qual a resposta que a gente dá quando alguém chega e coloca a gente numa situação que nós não conseguimos responder? E aí, meus queridos, o que acontece? Jesus falou assim: o que está escrito nessa moeda? Tem o rosto de quem? Tem a esfinge de quem? E aí falaram: de César. E Jesus falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Amém? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a palavra de Deus, a palavra da sabedoria é um dom que você sabe explicar as coisas, que você sabe ser inteligível às pessoas. O dom da sabedoria, irmão, você tem uma resposta auxiliada pelo Espírito Santo, aleluia, para edificar a igreja, não é? Um conselho, é um conselheiro, o dom de aconselhar. A outro, a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento, irmãos, são pessoas que, usado pelo Senhor, conhece tudo que tem na sua vida. Já vi esse dom já, irmãos, não sei se vocês já viram. A pessoa vai orar por outra, ela olha para a cara da pessoa e fala assim: olha, aconteceu isso, isso e isso na sua vida. Quem já passou por isso diz amém. Aconteceu isso, 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 Deus fez isso, você teve um pensamento assim durante o dia, Deus está me mostrando, você chorou hoje, e a pessoa pega e chora. Eu já vi muito isso, irmãos, acontecer. Pessoas que param pessoas na rua e começa a Deus mostrar as coisas, e ela vai falando, e a pessoa entra em pranto, começa a chorar. Isso aí é o dom do conhecimento. Esse dom do conhecimento também, irmãos, tem coisas na Bíblia que só através desse dom que a gente consegue conhecer. Pelo mesmo Espírito, a outro, a fé. Muda, 9. A fé. O que é a fé, irmãos? Não é a fé na existência de Deus. Isso todo mundo que aceitou Jesus tem essa fé. Mas essa fé aí, irmãos, é a fé sobrenatural. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Um dia o Senhor perguntou assim, perguntaram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Ele falou assim: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês transportam um monte. Então, fé da existência de Deus é fácil. Até o ímpio sabe que Deus existe, a maioria deles sabem. Mas essa fé profunda, irmãos, é só pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E há outro, dons de curar. Esse dom está em plural, porque tem diversidade de doenças, né, irmãos? Uma pessoa com dom de curar, irmãos, ela é muito abençoada. Uma pessoa está enferma, você ora, a pessoa recebe a cura na hora, se for no centro da vontade de Deus, se for no centro da vontade do Espírito Santo. Então, dons de curar. Eu conheci um irmãozinho, irmãos, que um dia uma irmã chegou na igreja. Ela chegou na igreja gritando, irmãos, com dor de dente, assim, sabe, aquela dor muito forte. E aquele irmão tem o dom de curar. Ele pegou, chamou a irmã: vem cá. A irmã estava gritando, irmã. Ele orou e a dor de dente sumiu na hora, irmãos. Na hora, né? Então, esse dom de curar é um dom muito importante. É um dom que a gente precisa ter para a gente orar, curar as pessoas em nome de Jesus. Amém? Aí tem pessoas que falam que não existe mais cura, isso foi só com os apóstolos. Não, quando foi escrita essa palavra aqui, nessa igreja não tinha nenhum apóstolo. O único apóstolo que tinha era o apóstolo Paulo, que estava longe dessa igreja, por isso que ele mandou a carta. Então, irmãos, o dom de curar ainda existe até os dias de hoje. E por que Deus não usa tanto mais no dom de curar? Ah,
pastor, acabou a dispensação da cura. Acabou não, irmãos. Talvez acabaram os vasos. Você lembra aquela viúva que estava enchendo os vasos? O azeite não acabou até que acabou os vasos. Então, às vezes está faltando vaso para Deus usar. Às vezes você fala assim: Senhor, eu queria o dom de curar, eu queria esses dons, Senhor da glória, mas Pai, eu estou tão fraco, eu estou tão vazio. Eu quero dizer uma coisa: se você está vazio essa noite, aí que é bom para o Espírito Santo te encher. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pelo mesmo Espírito há outro dons de cura, pelo mesmo Espírito há outro, 10. Operação de milagres. Olha, operação de milagres. Que é isso, irmãos? Esses dias eu vi um vídeo, uma igreja, eu não sei que país era. A igreja estava assim reunida na frente e veio uma grande tempestade. Esse vídeo foi real. Essas coisas arrancam da internet, viu, irmãos? E estava vindo um grande temporal, um grande furacão vindo. E a igreja ali, irmãos, eles saíram da igreja de madeira, um país pobre. Eles saíram da igreja e começou a orar. O pastor e toda a igreja orando. E aquela tempestade, irmãos, voltou para trás novamente. Isso é o dom de operação de milagres. É milagres, irmãos. É milagres sobrenaturais. Se o pastor Walter estivesse aqui, irmãos, como ele é crente há mais tempo, ele falaria as experiências que ele teve com milagres sobrenaturais. Vocês entenderam? Sobrenatural, vê uma coisa sobrenatural na tua vida que você olha assim e fala: meu Deus, isso também é um dom, irmãos, dom de operar milagres. Às vezes tem testemunho, irmãos, que as pessoas oraram e parou de chover. Tem testemunho que as pessoas orou e começou a chover. Tem testemunho, irmãos, vários aí pelo mundo, sobre o dom de operação de milagre. Talvez hoje em dia, irmãos, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa que nós estamos com os vasos emborcados, talvez esses milagres estejam mais raros. Mas não é falta do azeite, é falta do vaso. Amém, igreja? Há outro dom da profecia. O que é o dom da profecia, irmãos? Ministrar a palavra aqui é muito simples. Às vezes você vai, estuda o grego, estuda o hebraico, passa a vida inteira estudando teologia, e você vem e consegue dar uma aula, você consegue explicar a Bíblia com os estudos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o dom da profecia é totalmente dependente do Espírito Santo. O dom da profecia, irmãos, hoje nós temos tantas pessoas atrapalhadas da vida, que até pregam bem. Na época de Jesus já tinha. Os fariseus, eles pregavam a ministração, irmãos. Os escribas, se vocês não sabem, na história diz que os escribas tinham calombos aqui nas costas. De tanto eles ficarem ali estudando a palavra de Deus, eles ficavam corcundas, irmãos. E Jesus olha e fala assim: ouça o que eles falam, mas não praticam o que eles praticam. Vocês entenderam? Ouçam o que os escribas falam, mas não pratiquem o que eles praticam. Posso ouvir um amém? Então essa profecia, irmãos, é quando Deus manda algo direto para a gente. Quando Deus manda algo direto no nosso coração. Amém? E esse dom de profecia está escasso também. A igreja nem entende mais o dom de profecia. Esses dias alguém foi usado em profecia aqui da igreja por 2 vezes. E foi difícil escutar, porque a igreja não parou a oração. Queridos, a Bíblia diz que quando você está na igreja e está orando, está lá no versículo 14, quando vamos passar para lá. Quando você está em oração à igreja e Deus levanta alguém em profecia, é para os outros se calarem. Amém? Escuta a profecia. Se Deus mandar uma profecia para você também, espera um terminar a profecia e o outro depois entrega a profecia. Amém? Quem está entendendo diz amém.
Então é isso, né? Então, normalmente, irmãos, a gente tem que ficar atento. Se Deus começar a usar alguém em profecia, a partir de hoje nós vamos dar um sinal. A igreja tem que ficar caladinha, escutando. E quem escutar, que julgue a profecia. Se Deus falar com você, aí você sabe se foi o profeta ou se foi Deus, porque revela o oculto e escondido da gente. Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus, igreja? Então, profecias. Aí tem um outro dom que é muito importante: discernimento de espírito. Irmãos, eu estava vendo um pastor me contando esses dias que ele passou a maior vergonha da vida. Ele estava ministrando uma oração, daqui a pouco uma irmã começa a pular e começa a falar em línguas estranhas, começa a fazer um movimento. E aí ele pegou e falou: irmãos, a presença de Deus está aqui. A irmã foi batizada com o Espírito Santo. A esposa do pastor saiu lá do fundo e falou: não, irmão, ela não está batizada com o Espírito Santo. Ela colocou a mão sobre a irmã caiu endemoniada, irmãos. A pessoa, né? Caiu endemoniada, ela estava sendo usada pelo espírito maligno e enganou até o pastor, porque não tem o dom de discernimento. Por isso que é necessário ter o dom de discernimento na igreja, queridos. Quando eu era menino, irmãos, uma irmã que até faleceu, lá da nossa igreja antiga, ela estava falando em mistério aqui, irmãos, na frente do trabalho. Ela pediu oportunidade, ela começou a falar e começou a falar em mistério, e tinha um irmão visitante, irmãos. A igreja estava até glorificando a Deus. O irmão levantou, olhou para ela e falou assim: quem te ensinou a falar assim? Sai, em nome de Jesus. A irmã caiu endemoniada e foi expulso o demônio dela. Vocês estão entendendo? Então, o dom de discernimento, não só dentro da igreja, mas fora. Você sabe se a palavra é de Deus ou se não é. Você sabe, porque, irmãos, tem 3 espíritos que agem na vida das pessoas. Primeiro é o Espírito Santo, maravilhoso. Segundo é o Espírito do homem. As pessoas usam o dom que pensa que tem e começa a falar coisas da sua própria carne. E o terceiro é, infelizmente, o demônio, irmãos, que usa algumas pessoas em profecia, em línguas estranhas. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, por isso que precisa ter esses dons na igreja, para a gente saber, não é? Uma festa de 40 anos do nosso ministério, o irmão estava profetizando e tinha um pastor idoso de 80 e poucos anos. Ele levantou e mandou o irmão calar a boca. Cala a boca, porque você não está falando da parte de Deus. E ele baixou a cabeça e ficou quieto, irmãos. Então, o dom de discernir, irmãos, é muito importante. A gente discernir o Espírito, né? Eu peço esse dom para o Senhor. Eu preciso desse dom, né? E tem hora, irmãos, que eu percebo o que é de Deus e o que não é de Deus. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Vamos lá continuar. Há 10 ainda. Há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretar. Aí eu quero falar para você. Variedade de línguas estranhas. A dispensação das línguas estranhas começou no começo do século passado. A gente vê os estudos de igrejas não pentecostais que pulam essa parte porque eles não entendiam. Hoje a gente entende. Irmãos, falar em mistério com Deus é uma coisa muito boa, sabia? Nós vimos um testemunho de um irmão que foi curado da depressão porque ele falava em línguas estranhas com o Senhor. Quando a gente vê essa palavra sobre línguas estranhas, a gente vai lá em Atos capítulo 2 e vê que as línguas estranhas que eles estavam falando eram línguas estrangeiras, dos medos, dos persas. Mas aquilo é um outro caso, irmãos. Mas quando a gente vai no apóstolo Paulo, ele diz que a língua estranha que nós falamos não é para homens, não edifica homens, edifica nós mesmos para o Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14.
Glória a Deus. Olha só. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procura com zelo. Você quer algum dom essa noite? Quer que Deus te use em algum dom? Procura com zelo. O que é o zelo? Tem uma vida espiritual na regra de Deus. Tem oração. Fala, Senhor, me usa em profecia. Senhor, me usa, Pai. Eu preciso interpretar línguas estranhas. Eu preciso profetizar. Eu preciso ter o dom de curar. Eu me comovo com as pessoas. Eu oro para as pessoas serem curadas, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Então procurai com zelo os dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo fala, principalmente que profetizeis, do dom da profecia. Aí vamos ver o 2. Porque a igreja de Corinto, irmãos, estava toda no meio do culto falando em mistério. Eles estavam falando em mistério o culto inteiro. E eu já fui em igreja assim, irmãos. Eu acho que na hora da oração nós temos que liberar línguas estranhas para o Senhor. Deixar Deus usar a gente à vontade. Um dia eu fui pregar numa igreja, irmãos. Na hora da mensagem a igreja começou a falar em mistério. Eu parei de pregar e fiquei só glorificando a Deus, falando em mistério também. Como é que a gente vai pregar, sendo que todo mundo está falando em outras línguas estranhas, que é dada pelo Espírito Santo? Quando você fala no Espírito, você edifica só você, a sua vida. Mas quando você está profetizando, através da palavra, como eu estou falando aqui agora, eu estou edificando todos vocês, e também quem está acompanhando lá pela internet, ou quem vai acompanhar mais para frente. Posso ouvir um glória a Deus? Então ele falou assim, não proíba vamos continuar. Porque o que fala em línguas desconhecidas, não fala aos homens, mas a Deus. Então, a pessoa fala assim, pastor, quando falava em línguas estranhas, era inglês, era francês. Não, irmãos, é língua que é chamado a língua dos anjos, lá em 1 Coríntios 13, versículo 1. A língua dos anjos, que precisa ser interpretada. Entendeu? Então, a igreja toda está falando de línguas estranhas, se edificando, mas não estava profetizando. Então, às vezes Deus usava alguém em profecia, a línguas estranhas encobria o que aquela pessoa estava falando. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Porque nenhum homem a entende. Nenhum homem a entende. E o Espírito fala mistérios. Aleluia. Então, irmãos, coisa ali, se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, se você não fala em mistério com o Senhor, peça esse dom para o Senhor. E você vai ver que você vai ser curado. Você vai ser renovado, sua vida vai mudar. Eu conheci um obreiro, irmãos, que ele era casca grossa, sabe? Aquela pessoa ruim, aquela pessoa encrenqueira, aquela pessoa que ficava brabo com qualquer coisa. Um dia eu falei assim para ele, olha diácono, sabe o que está faltando em você? Na reunião do obreiro eu falei, Mário sabe que eu falo mesmo. Sabe o que está falando em você, irmão diácono? O que? Espírito Santo, rapaz. Começa a orar, pede para Deus te usar no Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Se você for batizado com o Espírito Santo, sua vida vai mudar. Você vai ser melhor para a igreja, para a sua família, para o ministério, para tudo. Amém, igreja? Porque o que fala em línguas estranhas, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E o Espírito fala em mistérios. Aí depois no 3, olha o que fala, que maravilha, Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Você falou em mistério, você está exortando a você mesmo. Mistério é uma adoração. Na hora do mistério você orou, você fez seu devocional a Deus. Deixa Deus te usar em línguas estranhas. Está te edificando, está te enchendo da graça de Deus, está falando coisas que nem mesmo você entende. Vamos continuar? 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós falem em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Vocês entenderam? Quer ver? Versículo 6.
Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitarei, se não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Olha, aí o apóstolo Paulo já está aumentando alguns dons aí. Ciência, profecia, doutrina. Amém? Queridos, olha só. Fale em línguas estranhas, mas profetizei. Busque o dom de profetizar. É espinhoso, você vai ser perseguido. Você vai ser insultado. Porque quem profetiza, irmãos, não fala o que quer. Eu lembro, fala o que Deus está mandando. Eu lembro, irmãos. Eu tive muita experiência com profecia falsa na minha vida, viu, irmãos? Mas eu tive muita experiência com profecia certa. Um dia, a Marisa estava grávida da nossa primeira bebê, a Cíntia. Hoje tem 30 anos. Não, 29. E a Marisa estava grávida, irmãos. Só que no ultrassom não deu para saber se era menino ou menina. E eu fui na igreja, irmãos. Naquela época eu não era pastor, não era nem obreiro. Eu estava sentado assim no banco, quietinho. E Deus levantou uma irmã em profecia. Oh, glória a Deus. O pastor na hora tocou o sinete. Plim! O que é isso? Para parar. A igreja ficou em silêncio. E a irmã em pé, profetizando. E ela falou tudo comigo. Tudo comigo, irmãos. O que eu estava passando, coisas pessoais que ninguém sabia, só eu e Deus. Aí eu falei, e eu sempre fui duvidoso. Eu falei, Senhor, se o Senhor... E eu estava muito preocupado que bem no dia que a Marisa estava grávida, ela teve um problema, irmãos. Ela pegou uma infecção. Ela teve um problema. E eu estava muito preocupado que o médico assustou a gente. Falou que era perigoso a menina nascer com problema. Eu não sabia que era menina. Aí Deus falou assim, usando através da irmã. Eu estou me arrepiando todo, queridos. Quem quer ouvir profecia de Deus, diz amém aqui. E quem quer ser usado por Deus em profecia, diz amém. E Deus falou assim: eis meu servo, que eu vou te dizer o que está no seu coração. O que está no ventre da sua esposa é uma menina, e ela está bem. Fica tranquilo. Aleluia! Aplaude o nome do Senhor. Isso marcou, irmãos, a minha vida. Deus ainda usa, o mesmo Deus que 40 anos atrás, na época que o pastor Walter conta aquelas experiências, Deus usava naquela época, e Deus não muda, Ele usa hoje também. Nós é que mudamos, irmãos. Aleluia. Vamos voltar para Coríntios 12, 12, né? Glória a Deus. Onde a gente parou? Versículo 30? Não. Versículo... lá está na tela, obrigado, 11. Mais um só, vai indo para frente, já passamos aí. Não é não? Volta. Aqui, ó. Discernimento, há outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas. Línguas estranhas que Deus usa a gente para falar. Amém? E há outro, capacidade para interpretá-la. Oh, glória a Deus. O que é isso? Vou explicar para vocês. É um dom que você tem que procurar também. É um dom tão pessoal. A pessoa está falando em mistério, você está entendendo o que ela está falando. Mas não é tradução, irmãos. A língua estranha foge do nosso vernáculo, foge da nossa etimologia das palavras. A língua estranha é um negócio espiritual. Ela não é traduzida, ela é interpretada. Quem está entendendo diz amém. Quer ver? Mário, coloca a tela com o símbolo do ministério. Mário não, Júlio. Está vendo ali? Quando você vê esse símbolo, você fala o quê? Você não fala nada, você já pensa que é a nossa igreja, né? Sim ou não? Então, se você estiver andando aí na cidade e encontrar um papelzinho com esses símbolos, é o símbolo da igreja. Mas você não fala assim, esse é o símbolo da nossa igreja. Você fala, é o símbolo da igreja.
Você já entende só de olhar, não precisa falar. Línguas estranhas é a mesma coisa, irmãos. A capacidade de interpretar as línguas estranhas. Não é traduzir, é interpretar. O irmão está falando em línguas estranhas. Eu lembro de uma passagem. Um irmão que foi separado para dirigir uma igreja nossa, lá do nosso ministério, quero dizer, lá em Vila Morim. E estava, irmãos, o pastor Delfino na época. Quem conheceu o pastor Delfino diz amém. Está cada vez menos, irmão. Tem uns 30 anos que ele faleceu, né? Mas deixou saudade. E o pastor Delfino, ele tinha o dom de interpretar línguas estranhas. Olha que coisa, irmãos. Eu vi isso, irmãos. E hoje não estou vendo mais. Vamos buscar os dons do Senhor, igreja. E o irmão que estava para ser empossado, um presbítero, estava para ser empossado como dirigente de uma igreja. Nossa, lá em Vila Morim, uma catedral, uma igreja linda, igual essa. E o irmão começou na hora da unção, na hora de ele ser empossado como pastor da igreja, ele começou a falar em mistério. E ele falava em mistério, e o pastor Delfino ia interpretando. E sabe o que ele falou em mistério, irmãos? Que não estava pronto para assumir a igreja. E o pastor Delfino interpretou. E falou assim, ó, você está falando para você mesmo, que você não está pronto para assumir a igreja. O irmão olhou, porque as coisas de Deus não é de confusão, irmãos. O irmão olhou e falou, pastor Delfino, é verdade, eu não estou pronto para assumir a igreja. E aí ele não assumiu a igreja e foi passado para outra pessoa. Vocês entenderam? Então o dom de interpretar. Irmãos, antigamente a gente via muito isso em cultos de oração. Alguém era usado em línguas estranhas e outra pessoa Deus levantava para interpretar aquela língua, para interpretar aquele símbolo. E Deus fez muito isso. Posso ouvir um amém, igreja? E a outra interpretação da língua. E no 11, um só. 11, mas é um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Cada um, Deus deu o dom. Mais para frente ele fala na igreja de Corinto, que essa igreja tinha todos os dons, não faltava nenhum. O dom, irmãos, não é porque você é super crente. Às vezes você vê uma pessoa falando em línguas estranhas, você olha assim, nossa, eu quero ser crente igual aquele homem, aquela mulher. Que crente, vai direto para o céu, não vai nem morrer. Mas de repente, irmãos, ela está falando coisas em línguas estranhas, intercedendo para Deus até pelos pecados dela, pela falha que ela tem. Quem está entendendo diz amém. Então é isso, queridos. Procurem com excelência os melhores dons. Aceitar o 11, né? Um só, mesmo Espírito perto dessas coisas, dividindo a cada homem. O Espírito divide a cada um, distribui os dons como lhe apraz, como lhe dá prazer a cada um individualmente. Quer dizer que Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele distribui a cada um conforme a sua vontade divina. Aí quem quer ser usado por Deus nos dons diz amém? Aí vamos lá no versículo 31. Olha só que coisa. Entretanto, procurai ou buscai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os dons que a igreja precisa. Mostrando, buscai com zelo, procurai com zelo os melhores dons. Não falei esses dons todos? Busquem ao Senhor esses melhores dons para ser usado. Busquem ao Senhor. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo ou mais excelente. Mais do que dom, mais do que falar em línguas, mais do que profetizar. Tem um dom que é maior do que tudo isso. Maior do que curar. Maior, irmãos, que a Bíblia diz, se você curar e não tiver esse dom, não vale nada. Se você falar em línguas estranhas, a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tiver esse dom, não vale nada. Qual é o dom? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor,
Aleluia! Olha lá, coloca no versículo, capítulo 13, 1. Deixa eu ler nessa versão. 13, 1, filho. Pois, não. 13, 1, meu filho. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Nada. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, ou o dom da ciência, ainda que eu tenha o dom da fé, a ponto de transportar monte, se eu não tiver amor, nada serei. 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens, o dom da caridade, né? Entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. 4. O amor é paciente e benigno, o amor não há de ciúme, o amor não se ufama e não se ensoberbece. Aí mudou o assunto. O que quer dizer? Busquem com excelência os melhores dons, mas eu quero mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. É o amor. Faça tudo com amor pela obra de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Dê uma salva de palmas para Jesus. Já vamos terminar. Aleluia. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Deixa Deus te usar nos dons. A igreja precisa. Fica com sofismas, não. Amém? E na hora da oração, irmão, esteja atento. Deus levantar alguém com profecia, todos façam silêncio. Para encerrar, é uma leitura um pouco longa. Eu quero que vocês façam junto comigo. Eu prometo que não vou explicar essa leitura para vocês, mas quem lê vai entender. Fica de pé. Aleluia. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 14. Ah, pastor, eu duvidava muito. Digamos, irmãos, que eu tinha um lado assim meio incrédulo. Mas quando eu li essa palavra, irmãos, e fui interpretando ela, e fui absorvendo ela, eu virei o crente mais pentecostal que vocês possam ter. E quando eu vejo que a igreja, hoje em dia, quando falo igreja, não só essa, todas, não está sendo mais usada como antigamente, eu quero dizer, tem óleo, falta só o vaso. Pastor, estou tão vazio, estou tão vazia. Não tem problema. Você mexeu no som, Mário? Não? Deu uma abafada. Pastor, eu estou tão vazio, estou tão vazia, não tem problema. É o vaso vazio que Deus enche. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 26. Até quando eu mandar parar. Amém? Eu leio um, vocês veem outro. Preste atenção. Por que o pastor faz essa leitura intercalada? Para vocês. Vocês ficam lendo para saber quando começa a falar. E aí vocês prestam bastante atenção. Entendeu a jogada didática? Vamos lá? Eu leio um, vocês leem outro. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, como hoje, tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, olha os dons aparecendo, o dom de revelação. Aí quando fala, eu quero o dom de revelação, você é fotótica? Isso é blasfêmia, irmãos. Dom de revelação. Amém? Tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua, tem línguas estranhas no culto, amém? Teve hoje, amém? E da outra interpretação, que seja tudo para edificação. Vocês. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, e em línguas estranhas, você falando consigo e com Deus. Está entendendo? Baixinho. Oh, glória. Aleluia.
Vocês. Eu falei que não ia interpretar isso, mas eu vou interpretar. Quando as pessoas estão falando em profecia, a única coisa que a gente pode julgar é o profeta. Amém? E com todo temor. Certo? Se porém vier revelação a outro, que seja sentados e cale o primeiro. Por exemplo, Deus está usando uma pessoa em profecia, e de repente outra pessoa começa a sentir, ele tem que esperar um calar, que dois não pode profetizar no meio do culto. Por exemplo, quando eu estou ministrando a palavra, vocês não podem profetizar, porque a profecia já está comigo. Quem entendeu diz amém. Profetizar é na hora da oração. Vocês entenderam? Quando o pastor está profetizando, a palavra já está lá. Não pode profetizar junto. Vocês agora, eu agora, vocês? Não, sou eu, o ímpar sou eu, né? Porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. 32, vocês? Quem lê, entenda. Amém? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso aí, irmãos, está questão de línguas estranhas ainda, tá bom? Que as mulheres, quando Paulo ia pregar, elas ficavam, não deixava ele profetizar, não deixava ele falar. E na igreja, naquele rigor da época, as mulheres tinham que perguntar para o marido em casa. Ó, se porém alguém quiser aprender alguma coisa, interroga em casa. E seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Hoje é vergonhoso para a mulher falar na igreja? Não. Porque na época era falta de ordem no culto. O problema ali não é mulher falar ou ficar calada. O problema ali é ordem no culto. Amém? Então, está lá falando a mulher: ô marido, o que é isso que ele está falando? Não, pergunta para o marido em casa. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Amém? Vamos parar por aqui, porque as horas avançam. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então tem que ter a ordem no culto. Eu dirigi uma igreja há muito ano, tinha um idoso, irmãos, um ancião, que ele parava a mensagem e falava: ô pastor, a Marisa lembra, o irmão Rogério lembra, e ele falava, e eu tinha uma paciência com ele, porque era um idoso, né, irmãos, tem que ter cuidado, mas não pode interromper a pregação do pastor. Quando o pastor está falando, é profetizando. Quem entendeu diz amém? Então está aí, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos prestar atenção. Vamos falar em línguas estranhas. Se uma pessoa é usada em línguas estranhas, vamos prestar atenção. Se vier a interpretação, vier a mensagem, amém. Se não vier, que se cale-se. Vocês estão entendendo? Vamos fazer a última oração de hoje. Feche seus olhos. Feche seus olhos, abra seu coração. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo diz amém. Quem aqui já foi usado em línguas estranhas diz amém. Então, irmãos, deixa Deus te usar. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, nesse último culto de 2024, Senhor, eu estou aqui com a tua igreja, Pai, aprendendo da tua palavra. E eu te peço, Senhor da glória, abençoe a todos que estão aqui. Senhor, encha do teu Espírito Santo e distribui conforme a sua santa vontade todos os dons espirituais para a tua igreja, Senhor. Nós queremos profetizar no dom de profecia, nós queremos línguas estranhas, nós queremos os dons de curar, nós queremos o dom da fé, nós queremos o dom de aleluia, de provocar milagres na presença do Senhor. Nós queremos o dom de discernir os espíritos. Ó Senhor, como nós precisamos para saber o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Senhor da glória, usa no dom de interpretação de línguas estranhas. Senhor, distribui todos os seus dons para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, busca um dom mais excelente, que é o dom do amor. Distribui o amor para a tua casa, Pai, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém?
Estendi um pouquinho, aplaude. Pode sentar. Me perdoe, mas é o último culto do ano. Glória a Deus.